Bom dia, espero que todo mundo esteja tido um excelente fim de semana, estejam aí no conforto de casa para assistir nossa primeira aula gravada. Então eu vou passar para vocês a parte 2 das secreções digestivas, que era o que a gente ia falar na aula da segunda-feira presencial. Então vai ser mais ou menos a mesma coisa, então falar, continuar, né, a parte das secreções gástricas, parte da regulação das fases, falar da pancreática e finalizar com a da bile do intestino. Junto com as aulas gravadas, eu vou passar também um estudo dirigido para vocês estudarem, né, responderem algumas questões, e aí vocês me entregam até o fim do dia 14, na segunda-feira, para a gente poder, para vocês treinarem também, né, as perguntas e tudo, e a gente continuar com as aulas. Então, aí na quarta-feira a gente finaliza a nossa parte do digestório, a absorção e a digestão, e o controle, que a gente já está falando ao longo do tempo, mas dessa vez a gente vai dar um enfoque mais nas inervações e nos hormônios que atuam aí regulando o nosso sistema digestório. E aí na outra semana que vem, segunda-feira, prova. E se alguém tiver alguma dúvida, obviamente, sempre disponível para qualquer questão que vocês tiverem, mas principalmente para essa aula gravada. Se alguma coisa não ficou muito clara, se vocês não entenderam, vocês podem mandar um e-mail ou a perguntinha que vocês têm. E aí na quarta-feira a gente esclarece qualquer questão que ainda tenha ficado na questão, né, do trato do nosso sistema digestório. Isso vale tanto para essa aula que vai estar gravada, quanto para aula, para as aulas anteriores, né? Às vezes tem uma dúvida que vocês tiveram ao longo do estudo de vocês, e aí a gente esclarece na quarta-feira, ou até mesmo antes da prova, dependendo. Tá bom? Espero que vocês curtam aí essa aula. Estou aprendendo a fazer aula gravada, mas a gente vai caminhando junto e vai dar tudo certo, que é o que eu sempre falo pra gente, tá bom? É, Então, lembrando do nosso sistema digestório, a gente falou lá, fez uma visão geral sobre tudo como acontece. Falamos das etapas, começa lá na cavidade oral com a mastigação, depois vai para o esôfago, depois vai para o estômago, onde acontece o processo de mistura. Aí a gente vai para o intestino delgado, onde tem a absorção, processo de mistura também e peristaltismo ao longo do tubo todo, intestino grosso, absorção de água e íons, e aí a gente elimina através das fezes o que não foi absorvido, né? O resto do alimento que não foi, dos nutrientes que a gente não absorveu e nem nada. Depois disso a gente falou sobre o sistema muscular do nosso trato gastrointestinal, que é uma musculatura lisa, que a gente não tem controle, que é regulada pelo plexo mioentérico. E aí a gente falou sobre a parte da motilidade, que é justamente a porção do peristaltismo, como esse alimento vai se montar, vai se movimentar ao longo do trato gastrointestinal. Então a gente falou lá da cavidade oral, da boca, que vai ter a função de mastigar, de triturar esse alimento, movimentar. Depois a gente falou da deglutição, que o papel inicial é da língua, começando aí o, é, com a parte voluntária, a língua empurra a comida para trás, através colando no palato duro. Aí a gente vai para a parte involuntária, onde vai fechar a epiglote, o palato mole e vai abrir o esfíncter esofágico inferior. Depois disso, vai passar para o esôfago, onde a gente tem movimento de ondas primário. Se a gente tiver muito alimento passando, movimento de onda secundária. Chegou no estômago, a gente tem um movimento de mistura. Esse movimento vai ser através do começo da contração lá no antro, que vai movimentar a comida para cima. E aí, quando essa comida estiver com pH tamponado, a bile estiver sendo secretada no nosso intestino delgado,
a condição, né, o quimo está bem pastoso para poder passar ali no intestino delgado, o piloro abre, nosso esfíncter, que divide aí o estômago do intestino delgado. E aí, no intestino delgado vai acontecer a mistura por segmentação, que é o que vai movimentar e aumentar a nossa área de contato com os nutrientes, facilitando assim a absorção. A gente tem o peristaltismo seguindo em uma direção devido às ondas lentas, então a gente tem mais ondas lentas no intestino, na porção inicial, no duodeno, que contrai e leva esse alimento até a última porção no ilho, porque uma região vai contrair mais do que a outra, então o intestino delgado contrai mais do que o duodeno vai contrair mais do que o ilho, e aí o movimento vai seguir do duodeno para o ilho. Chegando lá no intestino grosso, a válvula ilho-secal vai abrir quando a gente tiver muita comida nessa porção, ou quando a gente tiver comendo de novo, né? A própria mastigação também é um estímulo para abrir essa válvula. E aí a comida vai passar, o quimo vai passar para o intestino delgado, o intestino grosso, onde a gente vai fazer a mistura por retropropulsão, que é o de misturar e absorver a água. E por último, o movimento em massa, que é o que vai segmentar e levar toda a comida ali para o cólon e depois ser liberada no ânus, onde no esfíncter anal externo a gente tem a contração voluntária e o relaxamento voluntário, a gente tem controle sobre. Então a gente vai ao banheiro quando a gente não só tiver vontade, mas quando a gente conseguir ir ao banheiro, quando tiver mais adequado às condições. Então esse é o resumo da nossa motilidade. E aí a gente foi para a aula das secreções, então daqueles 4 processinhos que a gente falou, de motilidade, secreção, absorção e digestão. A gente já falou da motilidade, hoje a gente vai falar da secreção. E aí na quarta a gente fala desses últimos 2 aqui. E finalizamos é, nosso módulo do digestório aí para nossa provinha. A gente começou já falando das secreções digestivas, a gente falou dos tipos de glândulas, aqui tem um apanhado geral bem legal para a gente entender o que acontece em cada região do nosso trato gastrointestinal. Quantidade, aí a gente começou a falar das glândulas salivares. Quais são os tipos? Parótida, submandibular, sublingual, a gente tem a serosa, a mucosa, a submandibular tem os 2 tipos, a mucosa é a que produz muco, sempre, a serosa é a que vai produzir as enzimas. Então, no caso das glândulas salivares, a nossa composição da enzima é a amilase salivar, que degrada o amido. A gente também tem lisozimas, que vão ter uma função antibacteriana. A gente falou das diferentes funções da saliva, de tamponar, de lubrificar o alimento, né? Não deixar ele danificar aí a passagem do trato gastrointestinal, função bactericida, a gente come muita coisa do ambiente, então a gente precisa ter uma proteção e nossa entrada aí de comida pela boca faz com que a gente fique mais propenso a esse tipo de infecção e a saliva acaba tendo essa ação bactericida aí para evitar que a gente tenha uma infecção, né, por bactérias e até vírus através do alimento. Também função de cicatrização, fator de crescimento e renovação. Os animais, como eu tinha dado exemplo na aula passada, animais lambem a ferida para tentar cicatrizar mais rápido. A gente tem uma cicatrização melhor na mucosa do que na nossa própria pele. Também por causa da saliva, limpeza dos dentes, manutenção, todas essas coisas, é, a saliva vai auxiliar aí. Então, diferentes funções. Por fim, a gente comentou que a gente tem uma reação de secreção primária, onde vai ter a amilase salival, a pitialina sendo secretada, a água, a lisozima também e o muco sendo produzido aí. E a gente tem um conteúdo iônico, principalmente para manter esse bicarbonato, que é a função, né, do nosso tamponante natural no nosso corpo, na solução e não voltar para a corrente sanguínea.
Então, a gente tem um balanço iônico aí para a gente manter esse bicarbonato dentro do nosso túbulo e aí ser secretado em forma de saliva. Então, a gente explicou como é que esse bicarbonato fica no lúmen, sai sódio, sai cloreto, entra bicarbonato e entra potássio. E aí a gente falou do mecanismo na aula passada. Também falamos da inervação. No caso, como eu falei para vocês já nas outras aulas, a gente tem 3 nervos, quando a gente vai falar da nossa região da face, com relação ao trato gastrointestinal, né? O nervo facial, o glossofaríngeo e o nervo trigêmeo. Esses 3 nervos, eles levam tanto a informação sensorial, então que a gente está captando de alimento, vai levar lá para o nosso centro do alimento, no tronco encefálico, e aí leva essa informação efetora, né, a informação de produção de glândula, de contração muscular, também por esses nervos. Então, no caso da produção da saliva, a gente tem o facial e o glossofaríngeo. E os estímulos vão ser o gustativo, o óptico e essas coisas assim. Controle, simpático, simpático aumenta, parasimpático diminui. A gente também já falou disso. E a gente falou do reflexo de salivação no caso dos animais. Então, foi o resuminho das glândulas salivares. Se tiver alguma dúvida ainda, mesmo tendo a aula passada, anotem aí para a gente discutir isso na quarta-feira, para não ficar nenhuma confusão, nenhuma coisa que não ficou muito clara aí, ok? Por fim, esôfago, a gente tinha falado bem rapidinho, produção de muco para lubrificar, para não deixar o alimento danificar, e também para tamponar a secreção gástrica aí, no caso de um refluxo ou de algum problema que tiver acontecendo aí, já que a secreção do suco gástrico é extremamente ácida. Depois disso, a gente já começou a falar da secreção gástrica, que é uma secreção extremamente ácida, então tem o H+ aí agindo. A gente falou também das 3 outras secreções que acontecem, do fator intrínseco, que se liga à vitamina B2 e facilita a absorção da vitamina B2, do muco, para proteger o epitélio contra a acidez do estômago, e a pepsina e a lipase, que são as enzimas que vão já começar a digestão dos nossos nutrientes. Então, a pepsina, ela é a forma ativa, a forma inativa que é secretada é o pepsinogênio, que vai, assim que ele entrar nesse pH ácido, ele é clivado, ele é ativado, formando a pepsina, e aí a pepsina age aí nas proteínas, fazendo a primeira digestão delas. E a lipase é a que vai fazer a degradação dos lipídios aí no nosso estômago já. O bicarbonato ele é produzido ao longo de todas as regiões do corpo, do estômago, e o fator intrínseco, o pepsinogênio e a lipase somente no corpo e no fundo, que é a região onde o alimento vai ficar ali movimentando mais e há mais tempo armazenado. Ok, a gente falou dos tipos de célula, a parietal, né, que vai produzir o ácido clorídrico, né, o que é a acidez do estômago, e o fator intrínseco. A mucosa produz o muco, e a célula principal produz o pepsinogênio e também a lipase. A gente comentou sobre as células onde ficam localizadas. Aqui tem um resuminho geral, bem legal também para a gente ter uma ideia do que está acontecendo e principalmente quais são os estímulos. Falamos mais focado como é que o HCl é liberado aí através do bicarbonato e de uma bomba de prótons. E aí a gente terminou falando do muco, barreira física, do bicarbonato, que é o tamponante para evitar o dano às células epiteliais. E hoje a gente vai começar terminar, né, a nossa aula falando aí da regulação da secreção gástrica. Então, como a gente já tinha falado, tanto na motilidade quanto já na visão geral, nas aulas passadas,
o estímulo que vai fazer com que a gente tenha a produção dessas secreções lá no estômago é a distensão da parede do estômago. Então, essa distensão aqui no, no nervo vagal, então, esse mecanoreceptor na parede do estômago vai ser sentido, né? Ele vai mudar a conformação, vai levar a informação lá no nosso centro, no nosso tronco cerebral, pelo vago. E aí ele vai levar de volta a informação para o estômago, para as células secretoras já, então plexo submucoso no caso, para aumentar a produção do H+, do pepsinogênio e da gastrina. Pepsinogênio, o H+ aumentado vai deixar o pH ácido, o pepsinogênio é ativado em pH ácido, então vai aí produzir a pepsina e aí a proteína é clivada e vira oligopeptídeos. Os oligopeptídeos vão também gerar uma resposta, né? Sensores, quimiorreceptores vão sentir o aumento da produção desses oligopeptídeos e aí eles vão produzir a gastrina. Então a gastrina é estimulada duas vezes, tanto pela distensão do estômago quanto pela produção do oligopeptídeo. Então são dois estímulos. E aí quando a gastrina é produzida novamente, ela também vai aumentar o H+ e o pepsinogênio. Vocês conseguem ver que a gente tem dois estímulos aí, então. O primeiro de distensão do estômago, que aumenta o H+, o pepsinogênio e a gastrina. E o segundo, que vai aumentar também a gastrina, o H+ e o pepsinogênio. Então, dois estímulos distintos faz com que a gente tenha um aumento exacerbado aí, muito grande, de acidez e de pepsinogênio para aumentar a clivagem dessas proteínas. Importante dizer, quando a gente fala sobre secreções, que a gente tem o que a gente chama de fases na secreção gástrica. Mais ou menos como a gente tinha falado no caso das etapas lá, do processo digestivo, aqui a gente também tem. Então, a gente tem uma fase cefálica, uma gástrica e uma intestinal. Cada uma delas gera um estímulo e cada uma tem uma proporção diferente aí de estimulação. Como assim? Então, por exemplo, a cefálica é a fase da cabeça, né? Fase cefálica. Então, quando o alimento está na boca ali, a gente está mastigando. Até antes disso, o cheiro, a nossa parte sensorial desenvolve, sentindo aquele pão de queijo lá saindo do forno bem quentinho, já vai gerar uns estímulos. E aí já começa, então a gente sente quando a gente está querendo comer, que está saindo aquela comida bem quentinha e cheirosa, a gente já começa a sentir nosso estômago começando a produzir o H+. Mas ainda é uma proporção bem pequena. Então deve ser uns 10, 15% aí que começa a aumentar. Quando a comida chega no estômago, a bola alimentar, gera aquela distensão e aí vai começar a aumentar bem mais, como a gente tinha falado. A distensão vai aumentar o H+, o pepsinogênio, a gastrina, e aí a produção dos oligopeptídeos aumenta mais ainda essa produção. Então, a gástrica vai ter aí uns 70, 75% de colaboração na produção das secreções gástricas. E aí a fase intestinal, que é quando tem aquela passagenzinha bem leve do piloro e aí aquele bulbo do adenal começa a sentir o que está acontecendo no nosso corpo. E aí fala, não está muito bom, aquele sensor, né? O piloro é o nosso sensorzinho, é o nosso é, esfíncter fresco, não está muito bom, está meio ácido, ainda não produziu a bile. E aí o que que vai fazer? O estímulo intestinal, que é quando passa esse pouquinho desse quimo para saber como é que ele tá, começa a aumentar a produção do bicarbonato e tentar diminuir a produção da gastrina, para a gente poder tamponar aí já esse quimo, para ele passar no duodeno sem danificar, devido à acidez do suco gástrico. E aí, então, a gente tem essas três fases acontecendo: cefálica, gástrica e intestinal. Então, a cefálica vem aquelas informações sensoriais do pão de queijo quentinho. E aí, eu tô gravando agora, no domingo,
tô pensando aí no arroz de camarão que eu vou comer com a minha família. Então já tô salivando, meu estômago já tá começando a produzir. E aí a informação vai vir como? A informação vem lá do vago, lá no nosso núcleo de apetite, e leva a informação, então, parasimpático ativado, vai produzir acetilcolina. Acetilcolina se liga na parietal, o que que a parietal produz? H+. Então, já começa a ter uma produçãozinha de ácido aí. Além disso, vai lá na célula G, que produz gastrina, sempre lembra, a célula G, gastrina, mole, mole. E aí a gastrina vai estimular a célula parietal para produzir mais H+. Então é cerca aí de 1/5 da produção da secreção gástrica, como mostra no slide. Então, proteína 25% aí, pelos meus cálculos, 20% na verdade, da secreção gástrica vai ser produzido aí quando a gente está pensando no alimento, quando a gente ainda vai mastigar ele, ou quando está mastigando. Então, aquela porção que acontece na nossa cabeça, fase cefálica. Para a gente entender como é que a gastrina funciona, então a gente tem aqui o neurônio parasimpático, que produz a acetilcolina, e ela estimula diretamente a produção do HCl na célula parietal. Essa acetilcolina também estimula aquela célula semelhante de heterocromafim, lembra o SL, que vai produzir histamina. Histamina também aumenta a produção do HCl. E além disso, um outro neurônio vem aqui e produz a polipeptídeo liberador de gastrina, do inglês Gastrin Release Polypeptide, então GRP, vai estimular a célula G para produzir gastrina. Gastrina vai estimular mais ainda a produção de histamina e também vai ativar a célula parietal. Então, você vê que no fim ficam 3 estímulos para a célula parietal: acetilcolina, histamina e gastrina, tudo estimulando, sendo que a gastrina também produz a histamina. Então, olha aí o quanto que o sinal é aumentado para a gente ter essa produção de HCl. Por isso que a produção do suco gástrico, esses 1,5 litro que a gente produz por dia, é muito grande, justamente porque a gente tem muito sinal e muita estimulação quando o alimento está vindo aí, para conseguir diluir, né, esse bolo alimentar e transformar no quimo. Na parte gástrica, então, ela já serve ali a 2/3 da secreção total, então ela tem o maior papel, que é o que a gente tinha comentado lá na regulação, aquela forma geral. Então, quando a comida chega lá no fundo do estômago, então armazenamento é sempre no fundo, igual na nossa casa, a gente sempre põe nossas tranqueiras no fundo. Vai distender aqui, então os mecanos-receptores vão sentir essa distensão do estômago, esse estômago ficando aumentado por causa da comida. Vai levar a informação lá para o nosso tronco cerebral, leva de volta a informação, libera acetilcolina, parasimpático de novo, acetilcolina na célula parietal. Célula parietal produz mais H+, começa, né? Já tem uma produção pequena, relativamente pequena, acontecendo por causa da fase cefálica. Agora vai vir mais ainda. Então vai vir célula aí, o H+ produzindo loucamente. Quanto isso, a gente também vai ter mais da acetilcolina e do GRP sendo produzido aqui para liberar mais gastrina e ativar aí mais da nossa célula parietal para aumentar a quantidade de suco gástrico. Então, aqui 2 estímulos, mesma coisa que eu falei do slide passado, esse controle aqui acontecendo, só que ele vai acontecer com maior força do que a cefálica, porque a gente tem mais inervação. Então, a gente tem aqui 2, 3 neurônios agindo, enquanto no outro a gente só teria 1 neurônio de cada agindo. Vamos dizer que isso acaba alterando aí também a proporção. Então, a fase gástrica é a que mais vai produzir suco gástrico. E
os nossos peptídeos, o pepsinogênio, a lipase também vão ser produzidos nessa fase. A última fase, que é a fase intestinal, que é justamente a que também vai aumentar a produção de, dos, do suco gástrico, mas ela tem a função mais de produzir, de aumentar a produção do bicarbonato. Então, é para tamponar essa, esse quimo aí, não deixar ele danificar o intestino. Então, quando entra aquele pouquinho lá no piloro, como eu falei, ele vai aumentar a produção do bicarbonato ali no antro, naquela última parte do estômago, e esse aumento vai gerar esse tamponamento, então vai diminuir a acidez do estômago e aí vai passar para a próxima etapa, que é o intestino delgado. Por fim, também nessa última etapa, a gente começa a ter a produção da somatostatina. Se vocês lembram lá do ácido gástrico, do sistema endócrino, a somatostatina ela bloqueia a liberação do GH no hipotálamo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando tem muito H+ sendo liberado ali no antro, aquela última porção do estômago, esse H+ é sentido pela célula D, aí não tem nada a ver com o nome, célula D produz somatostatina, a somatostatina vai se ligar na célula G, e aí a célula G produz gastrina. Então, na última etapa ali, nessa etapa intestinal, a gente começa a ter inibição da produção de gastrina. Então, para diminuir também a produção do H+, feedback negativo, aquela retroalimentação negativa clássica de hormônio. Então, essa é uma forma para diminuir aí a produção do H+ e cessar com esse suco, senão a gente ia virar tudo um bando de quimo, porque o H+ ia ficar produzindo e ia gerar uma acidez eterna no nosso estômago e acabar danificando todo o nosso aparato, vazando, e ia virar uma bagunça aí no nosso corpo, né? Então, todo sinal que começa, todo sinal termina, é o que eu sempre falo para os alunos, a nossa regulação funciona para estar ali tudo dentro da faixa da homeostase, é isso que o sistema endócrino vai fazer. Como é que o controle, então, fazendo aquele apanhado geral final para a gente entender tudo que está acontecendo? Lá na fase cefálica, quando a gente está sentindo cheiro, gosto, comida ali, todos os sensores superativados, nosso sistema sensorial, vai estimular ali no centro vagal do bulbo, então centro de alimentação do nosso trato gastrointestinal. Esse bulbo vai levar a informação lá para o estômago. O estômago vai começar a produzir gastrina e H+. Parte 1. Além disso, eu não comentei, mas a produção da pepsina, do pepsinogênio e da lipase acontece ao longo de todos os processos. Também naquelas proporções distintas, mas todo o processo vai ter a produção dessas duas. Além disso, então, a fase gástrica, quando o alimento chega no estômago, distende a parede do estômago, leva a informação do vago pelo vago de volta, produz mais gastrina e mais H+. E aí começa a ter uma secreção maior quantidade ainda da secreção do H+. Por fim, aí já é uma produção bem relativamente hormonal, vamos dizer assim, então tem o vaso sanguíneo para dizer que é hormonal. O intestino delgado vai lá e produz também um estímulo nervoso e um estímulo hormonal, principalmente quando passa ali aquele quimo para o nosso intestino delgado e faz com que a gente aumente a produção da somatostatina no antro, diminuindo a produção da gastrina, diminuindo a produção do H+ aí, e aí diminuindo a acidez do estômago. Falando agora do pâncreas, que é o nosso grande, nossa célula mais diferentona, vamos dizer,
A gente não dá muita importância para ela porque ela é pequenininha, mas ela é extremamente importante. Ela tem duas porções, né? A gente tem um pâncreas endócrino e exócrino, então ela é uma glândula mista. A gente falou do sistema endócrino quando vocês estudaram sobre o metabolismo. Então, sistema endócrino, as ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, que a gente chama hoje em dia. Tem as células lá, uma célula que vai produzir a insulina, uma célula que produz o glucagon, e aí elas vão manter a glicose dentro da faixa do esperado para a gente não ter nenhuma hiperglicemia, que não é legal para a gente, nenhuma hipoglicemia, que também não é legal para a gente. Além disso, tirando essas ilhotas, a gente tem a grande parte do pâncreas exócrino. Então, ele produz a parte de digestão dos nossos nutrientes. Então, a gente tem a ideia de que, por mais que a digestão aconteça no intestino delgado, não é ele que secreta as enzimas. Quem vai secretar é o pâncreas. Então, o pâncreas exócrino tem esses que a gente chama células acinares, que são células secretoras, capacidade de secreção de produtos. E aí, essas células vão levar o suco pancreático, né, as enzimas, juntamente com água e bicarbonato, até lá no intestino delgado. E lá no intestino delgado, a gente tem a digestão e a absorção dos nutrientes. Então, mais do mesmo, proporções aqui, o corte histológico do pâncreas, então cheio dos acinos, essas células acinares redondinhas aqui, com um tubo no meio, que vai levar tudo isso para o nosso intestino delgado. O suco pancreático ele é composto por enzimas. Então, basicamente, enzimas digestivas que vão ser utilizadas para digerir o carboidrato, a proteína e a gordura, que foram parcialmente só, a proporção de digestão que acontece no estômago ela é bem pequena, e aí o resto vai ser digerido no nosso intestino delgado. Então, a gente tem enzimas proteolíticas, enzimas de carboidrato, então a mesma amilase salivar que a gente vai ter na saliva, a gente também tem no pâncreas, que vai terminar de digerir, então, vai digerir lá no o amido, vai digerir aqui também o amido. Depois disso, a gente também tem as enzimas lipídicas que vão digerir os triglicerídeos, os glicerol. E aí, por fim, a gente tem o carbonato, que é o responsável para auxiliar aí no tamponamento, na neutralização do pH do quimo dentro do duodeno. Então, o pH já é levemente tamponado quando ele sai do estômago pelo bicarbonato, e aí o pâncreas vai ajudar a deixar mais tamponado, o pH lá em torno de 8 e 9, como a gente viu lá no início do slide, para poder não danificar a parede. Então, a nossa parede do duodeno não é preparada para esse tipo de acidez e também as enzimas só funcionam nesse pH tamponado. Então, com pH ácido, as enzimas não vão ter sua função aí agindo. Falando primeiro da Falando primeiro das enzimas proteolíticas, a gente tem que pensar se a gente avaliar assim, nosso corpo é basicamente proteína, certo? Então, se a gente tiver proteases sendo produzidas constantemente no pâncreas, elas iam começar a clivar proteínas, ou seja, basicamente nossas células. E aí, o nosso pâncreas ele ia liquefacer, ele ia ficar líquido, ia degradar tudo ali dentro, não ia funcionar. Então, qual que é a saída que o pâncreas fez, vamos dizer, nosso corpo, a evolução fez para isso não acontecer? A gente produz proteases inativas. Então, a gente produz os imogênios, que são chamados. Os imogênios, então, produzidos pelo pâncreas, que é o quimiotripsinogênio, procarboxinopeptidase, procolipase, procofosfolipase e o tripsinogênio, são proenzimas, enzimas inativas, que vão ser produzidas lá nas células acinares do pâncreas,
e levadas do ducto até o intestino delgado. Lá no intestino delgado, essa enzima, o tripsinogênio, vai ser clivado, ativado pela heteropeptidase, que vai transformar em tripsina. A tripsina, então, fica ativa, já é a enzima que funciona, e ela vai ativar as outras proteases. Então, o quimiotripsinogênio vira quimiotripsina, o procarboxopeptidase fica carboxopeptidase, procolipase, colipase e profosfolipase, fosfolipase. No caso da pancreatite, que a gente sabe que é uma doença extremamente agressiva no nosso corpo, bem debilitante, um paciente que tem pancreatite sofre várias complicações com relação à saúde e justamente um dos motivos é porque essa alteração aí que está ocorrendo no pâncreas começa a produzir essas enzimas ativas. E aí essas enzimas ativas começam a degradar aí o pâncreas e gerar essa inflamação, esse processo alterado que a gente tem na pancreatite. Então, realmente é uma situação muito grave que o paciente que tem pancreatite passa a desenvolver aí por causa dessa questão das enzimas. As enzimas lipídicas, então, vão ser clivadas, né? A lipase vem aqui, a lipase e a colipase vem no triglicerol e separa em monoacetilglicerol e em ácidos graxos livres. A gente, então, absorve os ácidos graxos livres livremente pela membrana, porque é hidrofóbico, e o monoacetilglicerol também. Então, é bem simples a digestão, a gente vai falar disso mais na próxima aula, mas aí, como é que já funciona? Um apanhado geral de como funciona, né? A digestão enzimática dos lipídios. No caso do bicarbonato que o pâncreas produz, a gente, com a função de neutralização, né, a última etapa que a gente vai falar, do secreção, ele vai funcionar sendo produzido da seguinte forma. Então, como sempre, bicarbonato é formado de CO2, que é produzido no interior da nossa célula, e água. Isso vai formar o HCO3- e H+. O HCO3- sai da célula e leva o cloreto junto com ele. Só que o cloreto não gosta de ficar na célula. Lembra, sempre o cloreto quer sair da célula, porque a célula é mais negativa dentro. E o cloreto não gosta de ficar com coisa negativa, porque ele é negativo. Então, o cloreto sai pelo canal de cloreto de volta para o lúmen do pâncreas para ser eliminado. Além disso, a gente tem aí o H+ saindo da célula de volta para o líquido extracelular, desculpa, e aí o sódio entrando na célula com ele. A bomba de sódio e potássio faz a manutenção dos gradientes, então ela vai jogar o sódio de volta e botar o potássio para dentro. Além disso, o potássio também não gosta de ficar na célula, e aí ele quer também sair da célula, porque tem mais potássio dentro da célula do que fora. Então ele tem essa força do gradiente ao contrário. Então o que que vai acontecer aqui? Como tem muitos íons positivos, e aqui está com íons negativos, você pode observar, tanto no HCl3- e no cloreto, o que que vai acontecer? O sódio vai ser levado entre pela membrana basolateral aqui, em direção ao lúmen, porque ele é positivo, então a força eletrostática do sódio vai na direção ali do cloreto, e junto com o sódio, o que que é levado normalmente? Água. Então, como é a água e o bicarbonato é produzido? Como a água e o bicarbonato de sódio, né, que é com sódio, é produzido através da entrada livre aqui de sódio e de água. Então, a gente tem a produção tanto do bicarbonato de sódio, quanto o do líquido, né, da água, que vai levar todas as enzimas e o bicarbonato junto com eles. Então, só para repetir, para ficar mais fácil e mais automático esse processo,
H3CO+, CO-, desculpa, HCO3-, confusão, hein, Luana? HCO3- é produzido através do CO2 e água que tem dentro da célula. Ele vai sair, vai pôr cloreto para dentro. O cloreto não gosta de ficar dentro da célula, ele sai. E aí, esse lado vai ficar negativo. Com isso, o H+, que é produzido da reação, sai, sódio entra, sódio sai através da bomba de sódio e potássio. Potássio entra, mas potássio também não gosta de ficar na célula, então ele sai. E aí o líquido intersticial, ou LEC, líquido extracelular, fica positivo. Por causa dessa diferença de voltagem, o sódio e a água são levados de novo para dentro do lúmen, e aí a gente tem a produção da água e do bicarbonato de sódio, que vai neutralizar a solução do quimo no intestino delgado. Ok? Além disso, para a gente comentar, obviamente, a secreção, como todas as outras secreções que a gente comentou, passam por um controle do plexo submucoso. E hormônios. Então, aquela CCK, tá escrito errado aí no slide, tá CKK, mas é CCK, a colecistocinina e a secretina são os hormônios que são produzidos no intestino delgado e vão ser levados ali no pâncreas, se ligando ali na parede da célula secretora, e aí eles vão ativar a produção e a liberação é, das enzimas pancreáticas. Além disso, sempre o estímulo nervoso, acetilcolina, parasimpático. Também dois hormônios e o neurotransmissor vão ativar a produção do bicarbonato e da produção de água, como eu tinha comentado na aula passada. A ativação desses hormônios, eles vão ser via segundo mensageiro, então a questão da proteína G é ativada, que vai ativar a liberação do cálcio. Cálcio se liga fosforilando na ai, meu Deus, calmodulina, que vai ativar um monte de quinases. Essas quinases vão fazer o aumento da migração e a produção das vesículas aí com essas enzimas pancreáticas, que vão ser liberados no ducto e são levados até o intestino delgado. Então, a gente tem três fatores agindo aí como regulador: acetilcolina, do sistema parasimpático, a colecistocinina, CCK, e a secretina, que são dois hormônios que são produzidos no intestino delgado e são levados no pâncreas para aumentar a produção do suco pancreático e do bicarbonato e as secreções das enzimas. Então, resuminho de como funciona aí esse controle tanto hormonal quanto neuronal do pâncreas. Por fim, a gente também tem aquela três fases que a gente pode dividir. Então, quando a gente está pensando na comida, quando a gente está sentindo o cheiro, mastigando ela finalmente, na fase cefálica da cabeça, a gente vai ter o mesmo princípio da secreção gástrica. As inervações de acetilcolina, por causa dos nossos sistemas sensoriais, vão ativar, vão lá no pâncreas e vão ativar a produção dessas enzimas e do bicarbonato. 20% aí contribuindo, mesma coisa da fase gástrica do estômago. Quando chega a comida no estômago, então a fase gástrica, propriamente dita, lá essa distensão, que é o estímulo também para aumentar a produção de gastrina, que vai ligar na célula parietal e vai aumentar a produção de H+, vai fazer a mesma coisa, levando o estímulo lá no nosso pâncreas. E aí também aumentando mais ainda a produção das secreções enzimáticas e do bicarbonato. Por fim, isso contribui apenas com 10% aí das secreções.
A intestinal, que é quando o quimo chega no duodeno, é o que vai contribuir na maior parte, então 70%. Então, assim que o quimo chega no duodeno, o duodeno tem essa percepção e começa a aumentar a produção de forma exacerbada do suco pancreático. Vale lembrar que quando está na fase intestinal, também tem a produção da secretina e da colecistocina acontecendo. E aí elas lá no estômago vão fazer alteração do esvaziamento gástrico e lá no pâncreas vão fazer a liberação do suco gástrico. Essas fases, a gente ensina elas de forma segmentada, mas tem que pensar que é tudo o mesmo estímulo. Então, é o estímulo de alimentação da mastigação que vai alterar lá no estômago a produção do H+, lá no pâncreas a produção do suco gástrico, mas é o mesmo estímulo. A gente só fala em fases diferentes para tentar ser mais didático. Mesma coisa na fase gástrica. A comida chegando no estômago e gerando essa distensão vai aumentar a produção também de H+, das enzimas e lá no pâncreas do suco pancreático. E por fim, a intestinal vai aumentar a produção de bicarbonato para tamponar lá no estômago, e enquanto isso, lá no pâncreas aumenta a produção de suco pancreático, tudo isso pela secretina e pela CCK agindo aí, ok? Tem que pensar que é tudo sincronizado, é tudo o mesmo estímulo acontecendo em lugares diferentes. Falando então da nossa penúltima secreção, a gente vai falar um pouquinho do intestino delgado e grosso, apesar de não ser muita informação, mas a gente vai passar sobre eles também. Mas a gente tem que falar da bile. Então, para quem não sabia ainda, isso vai ser um choque para alguns de vocês, provavelmente, a bile não tem enzima. A bile ajuda na, na digestão, mas ela ajuda como emulsificante. Então, a gente se alimentou, tá todo mundo alimentado, todo mundo feliz, tá fazendo a digestão, agora a gente tem que lavar a louça. Infelizmente, todo mundo tem que lavar a louça. E aí, como é que funciona para lavar a louça? A gente comeu um pedaço de carne, ou para os vegetarianos, um bife de soja. Tudo isso tem muita gordura de qualquer forma. Gorduras diferentes, mas tem. E aí tem que lavar aquela gordura, gosmento e tudo. A gente dá conta de lavar sem um sabão, sem um detergente? Não. A gente vai ficar esfregando lá e a gordura vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá e nada vai acontecer. O que que faz que a gente consiga limpar, tirar essa gordura aí, tirar essa tensão desse pregado que fica na forma? O sabão. Então a gente vai emulsificar essa gordura, fazer uma emulsão. Então vai tirar vai diminuir essa tensão superficial que a gordura tem na parede da louça e vai facilitar aí de retirar ela com a água. A mesma coisa que a bile faz. A bile é o nosso detergente fisiológico. Então ela vai pegar essa camada de gordura que fica aí no quimo, porque a gordura não se mistura com água, e aí ela vai pegar essa camada e formar bolinhas, diminuir o tamanho da camada de gordura. E aí fica mais fácil das lipases agirem. Então, ele vai agir ajudando as lipases a fazerem essa quebra. E, como eu falei lá no início da aula de divisão geral, onde a bile é produzida? No fígado, onde ela é armazenada na vesícula. Então, lá no fígado, a gente tem os hepatócitos, bem aqui nessa imagem, esse hexágono aqui. Temos os hepatócitos que vão produzir a bile, e aí é levado aqui pelo canalículo biliar e depois o canal verde aqui pelo ducto biliar. Esse ducto biliar, se a gente for nessa imagem, ducto hepático, também o nome, vai se juntar aqui tanto com a vesícula biliar, então uma parte vai para a vesícula biliar e outra parte da bile já vai direto aqui para o pâncreas através desse esfíncter de Oddi. Para o pâncreas não, desculpa, intestino delgado. E aqui ele já vai agir. A vesícula biliar, então, ela tem uma função de armazenar. Quando precisa, né, a comida tá muito gordurosa, só a bile que é levada direto não é suficiente, ela é ativada e começa também a liberar a bile para coisa. Então, ela é
estímulo extra, vamos dizer assim. Por isso que a gente vive sem a vesícula biliar. E quem tira a vesícula biliar, depois de um tempo volta a comer gordura aí também, porque o corpo vai se readaptando. Normalmente, a vesícula biliar dá conta de produz, fica aí com 30 a 60 ml de bile, mas ela consegue armazenar até 140 ml. O que será que acontece com esse resto? Some? Não, nada some no nosso corpo, né? Então, ela reabsorve muito dos nutrientes, principalmente as gorduras, né? O colesterol, os sais biliares, os ácidos graxos que estão lá. Então, a gente acaba reabsorvendo muita coisa que está aí na bile e aí reaproveitando para outras situações. O fato da gente não ter a bile dificulta um pouco a absorção da gordura. E por mais que a gente fique falando que a gordura faz mal, isso, aquilo, a gente precisa da gordura para muitas coisas, né? O colesterol atua na motilidade, na membrana. Nossas membranas celulares são formadas de lipídios, fosfolipídios. Os nossos hormônios são formados de gordura também. Tudo vem da base do colesterol. Então a gente usa a gordura para manutenção do nosso corpo. Então a gente precisa realmente absorver ela e a diminuição da gordura. Por exemplo, eu tenho um aluno que chegou a 2% de gordura corporal e teve um monte de complicação por causa disso. Tá tendo que fazer reposição, tá tendo que forçar a comer para poder recuperar essa gordura que foi perdida, para não gerar essas alterações, principalmente alterações hormonais que pode acontecer, ok? Então, gordura é importante, a gente precisa sim absorver elas. Tanto que a gente come de gordura dá mais do que suficiente para a gente manter nosso corpo se nada tiver alterado, né? Alteração da bile, alteração dos nossos pâncreas. Então, se a gente tiver na absorção normal, nossa alimentação dá e sobra, né? Às vezes, com a questão da gordura. Ok. Então, a bile, ela é composta basicamente de sais biliares ou ácidos biliares, os dois nomes são aceitos hoje, fosfolipídios e colesterol, que são degradações. Nosso fígado degrada a gordura também e absorve, faz lipólise e todas essas coisas. Então, ele tem esse estoque grande aí de gordura para poder produzir a bile. Produzido no hepatócito, como eu falei, e armazenado na vesícula biliar. Até aí, vocês já estão sabendo, desde lá da primeira aula, sempre repetindo. E não tem enzima digestiva, detergente. Basicamente o que eu falei no slide passado, tá escrito aí para facilitar no estudo. Ok? Então, uma abelha é composta aí, água, sais biliares, bilirrubina. Bilirrubina ela é um composto da degradação das hemácias, então algumas a hemácia é clivada no fígado, né, no hepatócito. Acontece também a manutenção do nosso sangue, então tudo que as células que morrem, essas coisas são degradadas e reabsorvidos os nutrientes pelo sangue. A bilirrubina é uma das que é eliminada aí pela bile, que vai ser eliminada pelas excretas depois. Colesterol, ácido graxo, lecitina também é um tipo de gordura. Então, basicamente a gordura, a bile, e aí alguns íons em menor quantidade. O que a gente reabsorve é a água, colesterol, ácido graxo e a lecitina. E os sais biliares quando eles vão para a vesícula biliar. Ok? Então, como eu falei, a função da bile é de fazer o que a gente chama de micela. Então, é pegar aquela capa de gordura que está protegida da água, porque ela não interage com a água, a gordura é hidrofóbica, e fazer em partes menores, que facilita com que a lipase haja e clive essa, esse glicerídeo aí que está sendo formado, né? Clivar para formar ácido graxo e fosfato, ou colesterol, diferentes, ele pode quebrar diferentes tipos aí de gordura. Outra coisa também que a gordura vai fazer é que uma vez que a lipase, se a gente não tivesse a bile e quebrasse, vai lá, quebra triglicerídeo, tem um ácido graxo livre. Como a gordura não gosta de interagir com a água, o que que faz? Pode acontecer de voltar a reação e aí formar de novo o glicerídeo ou formar de novo o colesterol. Então, essa clivagem não tem, é como se a lipase
tivesse um efeito reversível, porque a gordura prefere ficar com gordura. Então, a abelha também tem a função de, uma vez que cliva, deixa dentro dessa micela até ela ser absorvida, e aí não acontece da reação voltar aí a ser formada. É, mas é isso, esse slide. Deixa eu ver. Só pondo em fotos, né, para facilitar a visualização. Então, a bile, ela tem como a gordura uma camada polar, que vai se ligar na água, uma camada apolar, hidrofóbica, que vai interagir com os lipídios, e ela vai formar uma gotícula lipídica. Então, forma essa estrutura aqui, que são as bolinhas que a gente vê quando a gente põe o detergente naquela água toda cheia de gordura, começa a formar um monte de bolinha, e aí a gente consegue separar e facilitar a nossa vida aí para lavar a louça. Quem nunca lavou a louça, bom para treinar a fisiologia, entender como a bile funciona, vai lá e depois da aula, dá uma lavada na louça para ver como é que funciona. É a mesma ideia de lavar a louça, gordurosa, ajuda até a mãe ou o pai de vocês na casa de vocês. Fisiologia também tem praticidade aí na vida, no dia a dia da gente. Então ela vai formar essas estruturas vindo para cá, ó, vai deixar tudo mais compactado e aí a lipase consegue agir aqui, tá? E clivar o ácido graxo, deixar o ácido graxo livre e também os fosfolipídios, né? Deixar essa parte, a camada hidrofóbica livre para ser absorvida de forma mais fácil nas membranas. A parte da digestão e da absorção, como a lipase e a e como o ácido graxo é absorvido, a gente vai falar na próxima aula em digestão e absorção. Então, agora a gente só precisa entender que a bile tem realmente essa função de emulsificar a gordura. Por fim, mesmo estímulo que tem no pâncreas, secretina e CCK, que vão estimular aí a produção do bicarbonato da água, também na secreção da bile, e vão estimular, a CCK é estimulada através da gordura. Então, a gente tem gordura aumentada chegando no intestino delgado, e aí ela faz com que aumente a produção de CCK. E aí o CCK vai contrair a vesícula, então vai liberar a bile, vai relaxar o esfíncter de Oddi, que é aquele esfíncter que vai sair, da onde a bile sai para entrar no intestino delgado, e vai diminuir o esvaziamento gástrico. Lembra que eu falei que quando tem muita gordura e tudo, fica mais difícil a digestão, tem que esperar a bile para chegar. Enquanto a bile não chega, não tem saída da comida no estômago, o CCK é o que vai fazer essa mediação. Quando a bile saiu, diminui um pouco o esvaziamento gástrico até a bile chegar lá no intestino delgado. Uma vez que chegou, ok, tá tudo certo, pode sair o quimo e passar aí para a próxima etapa. Ok, então a última secreção que a gente vai falar hoje são as secreções intestinais, que basicamente é a mesma coisa do intestino, do esôfago, que é a produção de muco. Então, a produção aí de muco para aumentar a, a facilitar, né, a mistura e o peristaltismo, então lubrificar esse quimo agora, aumentar a área de absorção e também proteger contra a acidez do, do estômago, principalmente na porção inicial ali do duodeno, e no caso do intestino grosso também, proteção, principalmente na hora que está absorvendo a água, está solidificando de novo o quimo em fezes. Importante relembrar de novo, vamos lá, quem que é que produz as enzimas, o suco que vai produzir, né, o coquetel de enzimas aí do intestino delgado, o pâncreas. O intestino delgado não produz enzimas digestivas. Ele vai produzir aquela enteropeptidase, que é que ativa as proteases, lembra lá do pâncreas. Mas ele não produz nenhuma enzima digestiva. Importante. Intestino
As células do intestino, as células epiteliais produzem muco. Então, não esqueçam disso. Intestino, por mais que tenha a região da absorção, principalmente a digestão ali no intestino delgado, naquela primeira porção, aquilo são enzimas pancreáticas do pâncreas. Ok, era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. A aula ficou mais curta, porque realmente era menos conteúdo. O estudo dirigido já está disponível. Por favor, façam ele, me entreguem no máximo 23h59 de segunda-feira. E aí eu vou corrigir e vai ser considerada a presença para quem me entregar esse estudo dirigido. Bom feriado a todos e até quarta-feira. Tchauzinho.